Boa noite, igreja. Nossa, que privilégio e honra para mim, para o meu coração estar aqui nessa noite, para compartilhar aquilo que o Senhor me mostrou aí nas madrugadas. E foi literalmente nas madrugadas, umas 3 seguidas que Ele me acordou em torno de 2h30, 3 horas da manhã, e falou e ministrou. E eu espero que os nossos corações estejam abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para fazer, amém? E ontem nós aprendemos um pouco sobre as condições de uma semente germinar, sobre o processo da semente para se transformar numa videira, numa árvore, né, para crescer no Senhor. E hoje o tema que me coube foi: nós somos ramos da videira, somos todos ramos da mesma videira. E eu meditei muito sobre esse texto. E o texto base está lá em João 15:5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Né? E nós vamos conversar um pouco sobre isso, que nós não frutificamos sozinhos. O ramo da videira, o galho, né? O galho ele não faz nada sozinho. O galho ele precisa ser conduzido pelo tronco, ele precisa ser nutrido, está alimentado pela raiz, e ele precisa receber o puro suco que nutre até a folha e o fruto. Fui relembrar a biologia ali da escola, que a gente estava estudando muita biologia, sabe? Vai estudar muita biologia esses 12 dias, né? Chama xilema e floema. São os canais que nutrem as folhas, os frutos, e que fazem o galho manter a vida. Né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E primeiro a gente vai entender que hoje a sociedade vive numa ilusão da autossuficiência. E o mundo quer tentar nos convencer de que sozinhos nós conseguimos e de que nós não precisamos de ninguém. Hoje em dia, nós vinhamos conversando no carro sobre os apartamentos que têm uma cama de solteiro, não tem vaga de garagem, não tem lugar para criança. Se tiver muita coisa, tem um espaço pet. 20 metros quadrados, estão oferecendo lofts para você viver só, ficar só e continuar só. E o mundo tem pregado isso, de que você pode tudo sozinho. Primeiro você, depois você e depois você também. Né? E se nós não tomarmos cuidado, essa falsa doutrina, esse falso entendimento de que nós somos prioridade, que nós somos as últimas bolachas do pacote, os alecrins dourados do mundo, nós nos contaminamos com isso. Mas o reino de Deus, ele funciona numa lógica completamente oposta. O reino de Deus, ele não fala sobre isso. Ele fala que nós não damos fruto de maneira independente. Se nós não permanecermos em Cristo, nada podemos fazer, é o que fala a palavra. Nada podemos fazer. Não é que nosso fruto vai ser ruim, ou que ele vai ser pequeno, ou que ele vai ser pouco, ou que ele vai ser, sei lá. Não tem fruto sem Cristo. Não tem fruto sem permanência no Senhor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Ele não diz para nós tentarmos dar fruto. Faça do jeito que você conseguir, vá vendo aí. Não. Ele fala, permaneça em mim. Trazendo que o fruto é uma consequência do relacionamento com o tronco que é Jesus. Né? Do relacionamento com Deus. Né? Então, o Senhor nos diz que, né, maldito o homem que confia no próprio homem. Então, como que eu vou me colocar em primeiro lugar se o próprio Deus fala na sua palavra que eu não posso confiar em mim mesmo, nem no meu coração, que é enganoso? Eu tenho que confiar no Senhor. Eu tenho que depender do Senhor. Porque isso me leva a um caminho de frutificação, que é o que nós queremos. Florescer, crescer, dar frutos, sair daquela semente e virar o que Deus quer que nós viremos. E nos transformarmos naquilo que Deus sonhou para nós. Amém? Amém? Então, o mundo que exalta essa independência é completamente diferente de Deus que exalta que nós temos que depender dele. E nós precisamos ter isso em mente, porque o ramo sozinho, se você estiver andando na rua e ver um galho, você sabe de que árvore ele caiu? Não, ele está seco, ele está morto, ele está sem vida, sem folha, sem fruto. Mas quando você olha o galho na árvore, você consegue identificar. Esse é o galho de uma mangueira.
esse é o galho de uma pereira, esse é o ramo da videira. Porque sozinhos e separados, desconectados do Senhor, nós perdemos a nossa identidade, a nossa característica real. Então, sozinhos, nós não somos nada. E nós vamos falar sobre esses 3 pontos que o Senhor ministrou no meu coração e trouxe para nós conversarmos. Sozinhos, nós não somos nada. Sem Cristo, nós não damos frutos. E o Deus não deixa margem para outras interpretações. Ele fala claramente: sem mim, vocês não podem fazer nada. Por isso, permaneçam em mim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Então, a palavra vai se confirmando de que tudo é para Ele, de que tudo é dEle e de que tudo nós só fazemos com Ele, com a bênção dEle, com a ajuda dEle. Né? E eu pedi para o meu amigo ChatGPT fazer uma ilustração, lembrando aqui da pastora Priscila, que também gosta bastante, uma ilustração de que nós estamos interligados, nós estamos completamente conectados a um Deus Pai que é nutrição, é base, é raiz, a Cristo, que é o tronco, e a um Espírito Santo, que nos conecta diretamente desde o Senhor a Jesus e vai até os ramos. Se nós quisermos ser galhos, ser ramos dessa videira, nós precisamos estar completamente conectados. O galho não gera vida sozinho, ele não se sustenta sozinho, ele não produz fruto sozinho. Ele precisa estar conectado, dependente. Ele precisa estar sendo nutrido, alimentado, gerado ali por essa conexão que é perfeita. Assim como o Senhor é 3 em 1, 1 em 3 e 1 são 3, nós também temos essa conexão com Deus. Temos que ter essa conexão com Jesus. Então, a primeira coisa é que o nosso relacionamento com Cristo precisa ser real. A nossa conexão com Cristo, ela precisa estar, sabe assim, precisa estar alinhada, afinada. Precisamos estar completamente dependentes e juntos do Senhor, para que Ele fortaleça a nossa videira, fortaleça o nosso galho, para que Ele queira dar frutos em nós, como consequência daquilo que nós estamos recebendo. Quanto mais conectados e quanto mais perto do Senhor, o tronco vai ficando mais, o galho vai ficando mais calibroso, ele vai dando mais frutos, ele vai tendo mais folhas, ele vai tendo mais flores. E isso depende de nós, da nossa proatividade. Nós somos ramos dele. Então, não dá para nós levantarmos a nossa própria bandeira. Nós precisamos levantar a bandeira de Cristo. Porque se nós quisermos que nosso galho prevaleça, ele não tem raiz. Ele não desenvolve. Se nós quisermos que o nosso nome, que o nosso eu prevaleça, isso nos desconfigura daquilo que Deus quer para nós, que é demonstrar ali a excelência dele. E quando nós damos esse fruto, geramos esse fruto, isso demonstra a grandiosidade do nosso tronco, que é de Cristo. Isso demonstra a profundidade da nossa raiz, que é o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais empenhados em cuidarmos da videira, em trabalharmos na videira, melhor nós seremos como galhos. Amém? Quem quer ser um galho bonito, cheio, forte, frutífero, aquele que dá gosto de ver? Né? Então, nós precisamos lembrar disso, nós precisamos focar nisso. Essa é a primeira coisa de todas, o nosso relacionamento direto com o Senhor. E na biologia também tem uma coisa que chama anel de Malpighi. Alguém sabe o que é? Anel de Malpighi? Anel de Malpighi. Não? Obrigada, Alê, sua participação é sempre excelente. Se você fizer uma lesão circunferencial na árvore, se você desconectar ela, ou qualquer ponto do tronco da árvore ou do galho, se você... É para mim? Não. Se você desconectar ela ali, ela morre. Aquela árvore morre. E é muito interessante pensar nisso, por quê? Porque, às vezes, nós estamos fazendo os nossos próprios anéis de Malpighi, deixando que a nossa árvore, a nossa conexão, seja interrompida pelo pecado que a gente não quer abandonar, pela inconstância que a gente tem, pela indisciplina com a leitura da palavra,
pela preguiça que às vezes dá de vir para a igreja num dia como esse. Glória a Deus pela vida de vocês, porque não foi fácil chegar até aqui. Meu pé está molhado até agora, só de descer dali para cá. Mas o Senhor sabe que foi mais fácil para o Alê chegar aqui do que para mim que vim da Vila Clementino, talvez. Mas o Senhor olha a intenção do coração. Não é verdade? Poderia ser mais fácil assistir de casa o culto hoje. Mas a Flávia escolheu vir prestigiar uma amiga. E Deus está vendo isso. Muitas vezes nós colocamos empecilhos para aquilo que Deus tem para fazer em nós. O Senhor não hesitou. Não hesitou em morrer na cruz por nós. E nós deixamos de vir para a igreja porque, cheguei muito cansado hoje do passeio do shopping, vou ficar em casa. E não tem problema ficar em casa um dia ou outro. Mas o problema é você deixar isso virar um hábito. É você começar a fazer aquele cortezinho na árvore, até o momento que, quando você vê, você já está completamente desconectado e a videira está morrendo. Ela está seca. Ela está apodrecendo por dentro. Não tem mais a conexão com Deus, com a raiz, com o Espírito Santo. Nós fazemos isso. Não é só o mundo. Nós, às vezes, caímos nessa armadilha de nos desconectarmos da palavra, de nos desconectarmos do Senhor, de nos desconectarmos do nosso tronco, da nossa nutrição, da nossa base, daquilo que é essencial para nós. Amém? Então, vamos tomar esse cuidado, porque nós não sobreviveremos se nós nos desconectarmos do tronco de Cristo, de Deus. E esse fruto que vem quando nós escolhemos permanecer em Cristo, como Jesus diz, ele não é fruto do nosso esforço, ele vem da conexão. Ele é resultado da nossa permanência, ele é resultado da nossa diligência, da nossa disciplina. Ele é consequência, ele vem naturalmente. Porque Jesus, quando ele entra, quando ele nos sustenta, quando ele é prioridade, ele muda a nossa realidade. Ele transforma. Você começa a ler a palavra, primeiro dia é porque você está na obrigação, segundo dia na obrigação, terceiro dia você está se deleitando. A nossa carne não quer. O nosso corpo não quer. Depois de 12 horas do trabalho, depois de 1 hora no trânsito para chegar em casa, a gente não quer, a mente não quer. Mas vale a pena. Vale a pena permanecer nessa videira, porque nós somos parte, nós não somos todo. Nós somos ramos da videira. E o propósito tem que ser maior do que o indivíduo. Aquilo que nós precisamos viver e fazer aqui tem que ser maior do que a minha própria vontade, do que o meu próprio eu. Amém? Amém. E os frutos que nós vamos dar, que nós daremos, são amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O que são esses frutos? O fruto do Espírito. Porque é Ele que nos nutre. E quando nós estamos desconectados, esse fruto vai ficando capenga. A gente peca na temperança, a gente peca na paciência, a gente deixa a desejar no bom cuidado com a casa de Deus, com a palavra de Deus, com o irmão que está do meu lado. E a gente vai ficando seco, murcho, frio, morno. E isso é muito complicado, isso é muito ruim, porque a árvore inteira é conectada e tudo é prejudicado. Aqui, por exemplo, nós poderíamos dizer que nós somos uma grande árvore, como a igreja de Deus da Moca. E se eu tenho um galho que está ali se desconectando, os outros estão em perigo também. E não dá para a gente vir para a igreja e dizer assim, eu vim, está tudo bem, eu estou confortável, eu não tenho nem aí para o que o outro está sentindo ou pensando, ou se o meu comportamento não está prejudicando a Brenda. Não pode ser assim, porque nós somos todos de uma mesma árvore, é o mesmo propósito, é o mesmo Cristo, é o mesmo reino. E se a gente não consegue se preocupar com o galho que está do nosso lado, a gente tem alguma coisa errada comigo. Porque se o galho que está aqui ficar doente, pegar uma erva daninha, não demora muito para ela vir para o meu galho. Eu estou suscetível. Então, quando eu entendo que somos todos parte de um grande todo, que nós servimos a um propósito maior, que é o reino de Deus, eu cuido do galho que está do meu lado. Eu me importo se a Paula está recebendo a nutrição adequada.
Eu me importo que o Bruno esteja entendendo a palavra. Eu me importo que a irmã Cleonice esteja satisfeita com o que a gente está vivendo aqui. Que ela esteja sendo contemplada com essa nutrição, com esse amor, com esse cuidado. Porque se ela morrer, o meu galho vai pegar mais sol, vai secar, o passarinho vai voar, não vai ficar aqui. O meu fruto vai ficar ruim, porque não vem tanta nutrição. Vai piorar para todo mundo. Porque o propósito é maior que o indivíduo. Porque nós somos parte, nós não somos tudo. Amém? Amém? E essa é uma visão importante, porque se nós nos deixarmos contaminar por isso, gera isolamento espiritual. Eu estou bem e está tudo bem. Eu não ligo se a irmã Lu não está crescendo espiritualmente, se ela não está dando fruto. Só que isso gera esterilidade em mim também. Gera frieza no nosso coração. E aqui a gente vai falar sobre uma visão de todo. Um galho fora da árvore perde tudo. Nutrição, comunicação, vida, ele apodrece. Ele torna-se irreconhecível, como eu falei. E a gente não pode deixar que a nossa árvore seja prejudicada, porque ela é nossa. Amém? Ela é nossa. Ela é de todos nós, a videira é de todos nós, é o reino de Deus. É nosso. É nosso propósito, é nosso objetivo. O ID é para todo mundo. O ID não é para o pastor Klaus. O ID é para mim. O ID é para todo mundo. O ID é para Mafê. Pregai o evangelho. Cuidai, zelai, sabe? Fortalecei, amparai. E Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Deus é um Deus de relacionamento. Vocês já pararam para pensar que Adão e Eva eram recém-casados, né, no Éden, e Deus ia na casa deles todo dia à tarde? Alguém quer uma visita que vá todo santo dia na sua casa tomar café da tarde? Não, se levar o pão, talvez, né? Mas, gente, Deus ia visitar Adão e Eva, recém-casados, assim, recém-nascidos na vida. Toda santa tarde ele ia lá dar um oi, tomar um café, perguntar como foi o dia. Deus é um Deus de relacionamento. Deus, ele queria comunhão. E se nós estamos isolados numa ilha, está tudo bem para mim e eu não estou nem aí para o lado, isso nos gera sequidão, esterilidade. Ah, Carla, da onde você tirou que Deus não me quer sozinho e que eu tenho que tomar conta do meu colega que está do meu lado? Em Eclesiastes 4, 9 e 10 diz, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu salário, porque se um cair, o outro levanta. Provérbios 18, 1, quem se isola busca interesses egoístas, próprios, e se rebela contra a sabedoria. O isolamento espiritual é uma cilada. É uma cilada. Andar sozinho, sem se preocupar com quem está do meu lado, é uma cilada. Porque nós somos todos ramos da mesma videira. Amém? Nós estamos cuidando todos da mesma árvore. Do mesmo objetivo. Gênesis 2, 18. Não é bom que o homem esteja só. Não é verdade? Não é bom que o homem esteja só. Nós fomos feitos para viver em comunhão, juntos, caminhando lado a lado, juntando as copas dos nossos galhos para dar mais sombra, para gerar mais fruto, para deixar a árvore mais viçosa, mais bonita, mais elegante. Em Hebreus 10, 24 e 25 diz, consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor de Deus e às boas obras. Amém? Amém. Quem aqui está estimulando o irmão às boas obras? Quantos WhatsApps a gente manda para os amigos da igreja assim, oi, você está bem? Está tudo certo? Tirando do ID Moca, ID News, que a gente recebe, né, durante a semana, é importante nós estarmos andando nessa comunhão, em unidade, em cuidado um com o outro, em zelo com aqueles que estão aqui. Jesus morreu por cada um de nós. Jesus morreu por cada um que está ali, ó, do outro lado da rua ali, tomando cerveja, vinho, comendo uma pizza. Sabe? Nós já oramos por eles hoje? Eles estão aqui todo dia. Eles vão participar de quase todos os profetizandos, exceto domingo, que eles não abrem. Entendeu?
E assim, a gente tem que orar. Um dia, os donos dessa pizzaria vão abrir de domingo, porque eles vão receber toda a igreja lá para a gente fazer um louvorzão. Sabe? A gente tem que se incomodar. Tem que continuar no Moca United, porque a gente tem que orar pela Moca. Sabe? Tem que se espertar para aquilo que Deus quer fazer através de nós. O isolamento nos enfraquece e a comunhão fortalece. O galho sozinho fica fraco, frágil. Jesus, quando veio, podia fazer tudo sozinho, sim ou não? Ele tinha capacidade, ele tinha poder de fazer tudo o que ele precisava fazer sozinho. Com o estalar de dedos, ele podia resolver tudo. Vou morrer hoje, beleza? Tal. Não foi assim que ele fez. Jesus vivia seguido por uma multidão. E quantidade não é qualidade. Então, ele escolheu 12 para andarem lado a lado. Comer junto, andar junto, viajar junto, dormir junto, ceiar junto, chorar junto, orar junto, pregar junto, fazer milagre junto. Amém? Jesus escolheu viver em comunhão, em relacionamento, em unidade, em suporte um ao outro. Jesus escolheu, porque Deus é um Deus relacional. Então, não dá para eu viver isolada no meu mundinho se Deus, que é o Todo-Poderoso, escolhe viver conosco. Escolhe fazer um plano perfeito para tentar nos levar para morar com Ele. Deus nos quer tanto, 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 que Ele tem o plano A, B, C para nós, sabe assim? Eu criei para viver para mim, mas assim, é muito difícil, porque pecaram, mas eu vou salvar através de Jesus, eu vou dar sinais pelos profetas, eu vou fazer milagres assim, assim, assim. Deus quer viver conosco. E você não quer viver com seu irmão do lado? E você não quer pregar a palavra para aquele que está ali te perturbando? É difícil, né? Porque o Senhor, Jesus, sofreu toda a humilhação para nos salvar. E a gente não quer ter o mínimo estresse, o mínimo problema, o mínimo incômodo de cuidar de um na igreja. Senti falta de alguém, vou mandar mensagem. Não é muito egoísmo da nossa parte querer viver distante ou viver ignorando o que está acontecendo? Eu sinto falta de algumas pessoas aqui que não estão mais congregando conosco, ou que estão vindo menos. E vou falar para vocês, eu também não mandei mensagem ainda. Também não liguei, eu também não perguntei, eu também não fui atrás. Então, isso aqui é para todos nós. A primeira a ouvir fui eu. A primeira a ouvir essa palavra fui eu. E se Pai, Filho e Espírito Santo vivem em comunhão perfeita, nós também precisamos viver. Amém? E a comunhão gera em nós vida, força e fruto. E eu vou falar por que eu fui a primeira a ouvir e a ser ministrada e a ser trabalhada pelo Senhor. Em dezembro foi o aniversário do Yuri. Lindo, graças a Deus. Fizemos um almoço. Deu tudo certo. Porém, nós usamos uma área do condomínio que não está proibida oficialmente, mas também não é recomendado usar, que foi a brinquedoteca, porque tinha muita criança. E usei, assumi o risco de usar a área, e uma vizinha denunciou. E na hora que a vizinha denunciou, o meu senso de justiça própria fez o quê? Bruxa. Meu Deus, essa mulher. Que coisa. Me enchi de razão. Nossa, mas eu me enchi muito de razão. Falei, não, eu pago a multa, e não sei o quê. Deixa ela reclamar, ela é assim mesmo. Lararararará. E o Senhor só pensando, meu Deus. Foi por essa aí que eu morri. Olha aí, ó. Pensando, nossa, mas que vergonha. Aí, tá bom. E eu fiquei pensando naquilo, e falei para os meus residentes no trabalho, falei, nossa, acredito que a vizinha me denunciou, tal, coisa, nossa, não. E todo mundo me defendendo, né? Todo mundo achando lindo que eu estava com razão, porque a vizinha me denunciou e ela que é ruim, sendo que eu que fiz coisa errada. Aí, beleza, aí o Senhor me pegou.
o Senhor me pegou, mas me pegou de um jeito. Deus falou assim, você vai pedir perdão para sua vizinha. Eu falei, mas Deus, não está escrito que não pode usar. Não tem escrito no regulamento. Então, eu podia usar. Deus falou, você sabia que não era recomendado usar. Não foi de propósito, sabe? Estava aberto e acabou que aconteceu. Não foi assim, eu vou lá levar. Então, eu estava achando que eu estava super abafando. Deus falou, peça perdão. Porque o coração que pede perdão primeiro é o mais ensinável. E é isso que eu quero para você. Aí eu, meu Deus. Aí fui, trabalhei. Encontrei com ela uma vez. Bom dia. Passei direto. Encontramos com ela outro dia, não foi? Na rua. Aí ela falou com a Cecília e eu assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Estou falando aqui, estou abrindo meu coração, estou falando a verdade para vocês. Aí eu, meu Deus, não queria não. Encontrei com ela a terceira vez, sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, se você quiser, um dia a gente pode conversar. E eu, ai, caramba. Aí eu... Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí eu, ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí a Priscila mandou, foi antes? Não, foi antes da Priscila mandar mensagem, convidando para pregar aqui. Aí eu falei para o Yuri, eu falei, amor, o senhor está falando comigo, né, está gerando, né, um desconforto no meu coração, mas eu precisava do meu tempo também, né? Aí eu vou pedir perdão para a vizinha, vou falar com ela, vou pedir perdão, vou dizer, né, que não foi certo e tudo mais. Aí eu mandei um áudio para ela. Falei, oi, vizinha, tudo bem? Que a gente não se encontrou mais. Depois que a gente decide tomar atitude, né, o inimigo também, cada um para um canto, eu nunca mais achei a mulher. Para dificultar mesmo. Aí eu mandei um áudio para ela, oi, vizinha, me perdoa de coração, porque nós usamos a brinquedoteca, não tinha nenhum outro morador, mas se isso feriu, né, se isso te gerou um desconforto, se isso te levou a isso, se isso não sei o quê, tarará. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou, eu te perdoo. E, nossa, eu nunca imaginei que você ia pedir perdão. E é esse o evangelho que eu acredito, o da comunhão. Gente, aí eu falei, até me arrepia. Eu falei, Deus, ela precisava disso. Ela precisava ver alguém que ela visse a diferença. E não, eu não sou, a Carla é muito, muito crente. Não é isso, não. Mas, assim, o Senhor, graças a Deus, me usou para que gerasse um testemunho de comunhão, de vida nela. De vida. Porque na próxima vez, se eu falar qualquer coisa para Simone, se eu falar qualquer coisa para minha vizinha, vai que ela está me assistindo. Se eu falar qualquer coisa para ela, ela vai saber que há um Deus que é real e que eu creio e que eu realmente escuto e que eu quero que ela conheça intimamente, profundamente. Eu quero viver em comunhão com ela, com ou sem a brinquedoteca, entendeu? Eu quero que ela conheça Jesus, porque Jesus é mais importante do que o meu orgulho. Jesus tem que ser mais importante do que a nossa própria pequenez. E se nós nos colocamos como prioridade, como, sabe, no altar, o que sobra para Cristo, se nós queremos que o nosso brilho sobressaia? Não pode ser assim. E aí hoje eu deixei um bombom de cupuaçu lá na casa dela também para ela. Eu falei, vou aqui, para testificar. E depois disso que a Priscila me chamou para falar desse tema, eu falei, Deus, eu não podia pregar, eu não podia subir no altar brigada com a minha vizinha do primeiro andar. Eu não podia. Não é verdade? Eu precisava entender do que eu ia falar. E o pior, vocês não sabem. Eu não falei para todo mundo que eu tinha brigado com a vizinha. Eu tive que falar para todo mundo do trabalho que eu pedi perdão para a vizinha. Porque eu tinha dado mau testemunho. Sim ou não? Eu dei mau testemunho. Eu que plantei meu próprio buraco. Eu dei mau testemunho. E eu fui lá. Pessoal, vocês lembram que semana passada eu falei que eu briguei com a vizinha? Pedi perdão para ela. O quê? O quê? Você pediu perdão. Pedi perdão, que eu estava errada, estava cheia de mim, a minha carne estava falando mais alto, e eu pedi perdão para ela. E eles ficaram assim, nossa. Mas por quê? Porque eu prego o evangelho no meu trabalho. Eu falo de Deus para os meus residentes. Eu dou aula, a fisiologia é assim, assim, assado. Porque Deus criou o homem perfeito.
e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, nossa, que legal. Legal porque o Senhor sabia que ia precisar ser assim, e por isso que o pulmão funciona assim, e por isso que o coração funciona assim. Entendeu? Então, eu não podia dar essa brecha, deixar essa brecha aberta. Fui lá e, cimentei a brecha. Falei para todo mundo que eu pedi perdão para a vizinha, que eu dei chocolate para ela, que eu mandei um áudio. Não dá. Não dá. Seria mais fácil se eu não tivesse pecado, né? Que aí eu não precisava passar por toda essa vergonha. Mas o processo, ele vem. Porque se nós deixarmos, Deus age. É escuro, é frio, é pesado, é ruim, é assustador. Mas Deus age. Amém? Então, quando os galhos estão juntos, voltando para o nosso tema, a copa fica mais bonita, dá gosto de ficar embaixo de uma árvore frondosa, viçosa. A árvore é mais forte e a vida flui na conexão. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. O cordão de 3 dobras não se quebra. Nós precisamos viver essa unidade. Nós precisamos viver essa unidade. O Klaus pregou uma vez aqui. Não são batatas em um saco, é um purê de batata. Juntos, sabe assim? Crescendo juntos, fortalecendo um ao outro. Porque assim é como o corpo, que tem muitos membros, e todos são membros importantes, mas constituem um único corpo. Um único corpo. Cada um aqui tem uma função especial, tem um chamado especial, tem um dom e um talento. Eu creio realmente nisso, que o Senhor tem mais para nós. É a primeira vez que eu prego numa igreja. É a primeira vez que eu subo ao púlpito para pregar num culto. E assim, eis-me aqui, Senhor, porque Ele é quem dá o alimento, é fruto dEle. Porque nós nos deixamos, se nós nos deixarmos usar pelo Senhor, Ele capacita, Ele fortalece, Ele ajuda. Se nós formos nutridos por Ele, é Ele que vai dar o fruto, é consequência. É consequência dessa conexão. É consequência de ouvir o Espírito Santo dizendo, você precisa ir lá. Você precisa voltar atrás. O que você fez foi errado. Amém? Amém. Nós precisamos viver nessa unidade. Não existe cristianismo solitário. Não existe. Não existe fruto fora dessa conexão. Deus, Jesus, Espírito Santo, irmãos. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. E na prática, fica a reflexão. Eu tenho permanecido em Cristo ou apenas eu tenho visitado a videira? Ou eu estou por um triz ali, na videira? Quem tem nos nutrido? Nós estamos conectados espiritualmente ou isolados? Virtualmente, geralmente a gente está conectado com 3.000 seguidores, 1 milhão de amigos no Orkut, Instagram, Facebook. Orkut fui buscar, né? Orkut errei. Ato falho. Mas e quantas conexões reais nós temos aqui? Quantas conexões reais nós temos com nossos vizinhos? Quantas conexões reais nós temos no nosso trabalho? Quantas? Temos vivido a fé isoladamente, sozinhos, ou em comunhão? Ou juntos, para cumprir aquilo que a palavra fala? Quando a palavra diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, acreditem, é verdade. E por que a gente não acredita? Se a gente sabe que assim a gente não se quebra tão fácil, por que a gente procura estar um cordão de 1 dobra só? De 2? Se o Senhor fala de 3? Se o Senhor diz que é bom viver em comunhão, por que a gente se isola? Não é dar descrédito à palavra do Senhor? É ler e não ser praticante. Cristão não praticante é triste, né? É muito triste isso. E a gente tem que acabar com essa moda. Começando aqui. Começando agora, começando hoje.
Começando já. Por quê? Porque nós precisamos ser como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha, como o Salmo 1 falou. Ontem nós ouvimos que a água é o Espírito Santo. Nós precisamos estar plantados nesse lugar, que é o que o Senhor tem para nós. Lugar de crescimento, lugar de vida, lugar de comunhão, um lugar de amor, um lugar adubado daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor falou. Amém? Amém. Nós precisamos. Permanecer em Cristo gera vida. Comunhão com os irmãos gera força. E unidade de todos juntos gera fruto abundante. E nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem frutos, assim mostrarão que são os meus discípulos. E o discípulo é aquele que vive totalmente e integralmente com o seu Senhor. Como os discípulos de Jesus que tiveram o privilégio de conviver com Ele intimamente, respirando o mesmo ar, vivendo as mesmas coisas, passando pelas mesmas tempestades. Nós precisamos nos posicionar como aqueles que querem viver isso com Cristo. E é para já, é para agora, é para hoje, porque não faltam sinais de que a vinda do Senhor é próxima. Não faltam sinais de que as pessoas esperam pela nossa manifestação. Não faltam sinais de que Deus precisa que nós nos posicionemos. Teve uma pregação da Brenda há um tempo atrás que eu nunca me esqueço, que era da construção do templo, e ela falava assim, ela falou assim, se você ficar de brincadeira, você não vai participar. Eu falei, Jesus. Eu falei assim, meu Deus, eu quero participar. Não sei se você lembra. Você falou da construção. Eu falei assim, Deus, eu quero participar. Quem quer participar? Quem quer participar daquilo que o Senhor tem? Então já chega de meio termo. Hoje é dia de posicionamento. Esse é um tempo de posicionamento, é um tempo de decisão. Eu quero ser o ramo forte, viçoso da videira, que é Cristo, que é completamente conectada na raiz, que é o Senhor, que está na vinha, que é o reino de Deus. Porque é isso que o Senhor tem para nós. Amém? Amém. Eu espero que o Senhor fale com você ainda, como falou comigo nessa palavra. Fique de pé. Vamos orar para que o Senhor cumpra em nós aquilo que Ele tem, para que o Senhor ministre em nós e que nós possamos ruminar naquilo que Ele tem a nos ensinar e naquilo que Ele ainda vai nos mostrar. Amém? Esse dia representa o mês de fevereiro. Um mês curto, mas importante. Um mês que tantos se perdem. Um mês que festejam a festa da carne. Mas nós declaramos que nós festejaremos a festa de Cristo Jesus. Nós festejaremos a morte da nossa própria carne, do nosso próprio eu, para que o Espírito Santo viva e frutifique e flua em nós. Amém? Ah, Senhor Deus, como é bom viver em unidade com os nossos irmãos. Como é bom viver em comunhão com aqueles que o Senhor trouxe aqui essa noite. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um. Obrigada por essa palavra que foi o Senhor que gerou. Foi o Senhor que fez crescer e brotar no meu coração, Senhor. Eu quero te clamar, Senhor, desça aqui nesse momento. Venha aqui, Senhor. Traz, Senhor, a Tua presença, a Tua plena presença a este lugar, Pai. Nós queremos viver contigo, para Ti, integralmente, Senhor, contigo. Nós queremos orar pelo mês de fevereiro, declarando que assim o mundo vai fazer uma festa para a carne, mas nós estaremos aqui orando e clamando, e nós declaramos que muitos conhecerão o Senhor, muitos se dobrarão e se renderão aos Teus pés, Senhor, porque esse tem que ser o nosso desejo, isso tem que, sabe, sangrar o nosso coração, Senhor. Nós temos que nos importar com o vizinho que ainda não te conhece, com o colega de trabalho que ainda não ouviu falar de Cristo. Nós precisamos nos importar, nós precisamos nos mover, Senhor, ao encontro disso, Senhor. Nós precisamos que isso seja uma realidade na nossa mente, no nosso coração, no nosso falar, no nosso proceder, Senhor. Porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos quer, o Senhor nos ama, e não é justo que nós não façamos
mais, não façamos menos daquilo que o Senhor merece, Pai. Não é justo, Senhor, que nós nos coloquemos como prioridade quando o Senhor morreu por nós, sem ter feito pecado algum, Pai. Oh, aleluia, Senhor, vem sobre esse lugar, enche a nossa vida da Tua presença, Pai. Enche-nos, Senhor, nós queremos ser ramos da Tua videira, totalmente conectados contigo, totalmente entregues ao Senhor, totalmente dependentes, Senhor. Nós declaramos aqui que não há autossuficiência na nossa vida, só em Ti nós temos algo, só em Ti nós somos algo, e sem Ti, Senhor, nós não somos nada, Pai. Não permita, Senhor, não permita que a nossa mente se engane, Pai. Não permita, Senhor, que o nosso coração se iluda, Senhor. Não permita que nós sejamos enganados pelas falsas doutrinas, pelos falsos profetas, Pai. Nós queremos ouvir somente a Tua voz, nós queremos estar conectados somente com o Senhor. Ora, ela chora e canta, labassora. Nós queremos viver somente para Ti, meu Pai. Nós queremos estar completamente entregues a Ti, Jesus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. E isso tem que crescer em nós, isso tem que nos encher e nos transbordar, Senhor. Porque só Tu és a nossa esperança, Pai. Nós somos parte, Senhor, nós não somos todo. Nós somos uma parte, Senhor. E o Teu propósito, a Tua salvação e o Teu plano perfeito são a única coisa que importa, Pai. São o que realmente importa, Pai. Vem, Senhor, nesse lugar. Toma conta de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. E que nós possamos, Senhor, entender aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos que fevereiro será um mês de bênçãos, de vitórias, que será um mês de mudanças, Senhor, que será um mês decisivo, Senhor, que o Senhor abrirá portas, Senhor, que o Senhor fechará outras portas, que o Senhor dará crescimento, dará direcionamento, Pai. Nós cremos, Senhor, que projetos serão fechados, que essa igreja transbordará de pessoas, de visitantes, de novos membros, Senhor, em fevereiro. Nós clamamos, Senhor, pela Tua presença real, profunda, palpável nessa igreja, Pai. Não só em fevereiro, mas em todos os meses do ano, Pai. Nós queremos, Senhor, fazer a diferença nesse mundo, nesse reino, Pai. Nós queremos fazer a diferença, Senhor. Nós sairemos dessas portas, Senhor. Eu creio, Senhor, que nós traremos pessoas aqui e que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Deus da Moca, porque ela estará alinhada, em unidade, posicionada para aquilo que o Senhor tem para fazer, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É assim que nós oramos, te agradecemos e clamamos para que o Senhor seja soberano nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, minha irmã. Palavra poderosa. Deus continue te usando poderosamente. Que Deus abençoe a nossa noite agora. Nós vamos para casa, né? Que Deus abençoe a nossa volta para os nossos lares. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus abençoe quem está assistindo na internet, né? Como eu falei, muitas pessoas estão, mas muitos estão aqui na casa do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria, antes da gente sair, quem faz aniversário em fevereiro? Tem alguém que faz aniversário em fevereiro? Ninguém? Ali, os dois? Ah, é? Então vem cá, meus queridos, vamos orar por vocês. Tem alguém que faz em janeiro? Então vem cá também. Janeiro e fevereiro. A partir de amanhã nós vamos orar. Quem vai fazer, pastor Yuri, amanhã? É você? Nós vamos orar pelos que fazem em março. Então hoje nós vamos orar. Fiquem aqui na frente, aqui, ó. Quem faz em fevereiro? Cadê os fevereiro? Estão chegando aí? Hã? Estão chegando? Kessia, querida, vem cá, minha irmã. Vamos orar por essas bênçãos aí. E também por todos os irmãos que fazem aniversário nesses meses de janeiro e fevereiro, né? São meses aí especiais na vida de todos nós, mas na vida desses varões. Só varão, não tem nenhuma varoa aí que faz aniversário? Hoje, tá lá, vai lá, querido.
Muito bem, olha aí. Aê. Glória a Deus. Nós vamos abençoar as vidas desses varões, então, Kessia, pedindo que Deus cuide deles de uma forma muito especial nesse mês de aniversário que eles vão ter. Amém. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela vida que o Senhor deu a cada um desses irmãos que estão aqui, Senhor Deus. Alguns já comemoraram seus aniversários, outros ainda vão comemorar em janeiro e fevereiro, Pai. Eu quero, Senhor, pedir que o Senhor derrame da sua bênção, da sua proteção sobre a vida deles, Pai. Cada um representa, Senhor Deus, um lar. Cada um representa, Senhor Deus, uma família aqui. Que o Senhor traga, Senhor Jesus, através dos frutos deles, Pai, transformação em todos os lugares que eles andam, Pai. Guarda, Senhor Deus, o caminhar. Guarda, Senhor Jesus, todas as decisões das vidas deles, Pai. Nós abençoamos, Pai, como igreja. Nós os protegemos, Senhor Deus, com os nossos galhos, com os nossos ramos, Senhor Deus, para que eles frutifiquem durante esse ano, Pai. Eu peço, Senhor Jesus, uma bênção especial para essas pessoas. E te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ô, glória. Amém. Todos vão receber uma oração, hein? Todos vão receber uma oração individual aqui, porque todos fazem aniversário em algum mês do ano, né? Então não deixe de vir aí para a gente abençoar você. Irmão, pega a pessoa que está do seu lado aí, se você está sozinho, pega alguém que está do seu lado. Fala assim, meu irmão, minha irmã, eu te abençoo. Que você tenha uma noite maravilhosa. Que você seja próspera, que você seja saudável, que você continue profetizando bênçãos nas vidas dos irmãos, que você continue sendo luz, sendo sal, fazendo diferença, frutificar. Ninguém frutifica sozinho, então vamos frutificar juntos, meu irmão, vamos frutificar juntos, minha irmã. Deus abençoe, estamos despedidos em nome de Jesus, amém.